Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha sobre todos, que venha iluminar o entendimento de cada um e conscientizá-los a respeito da sua santa e gloriosa vontade para a vida de cada um. Bem, nós começamos a falar ontem sobre o temor do Senhor. E quando se trata do temor do Senhor, poxa vida, isso é muito forte, é muito grandioso, é muito temente, digamos assim. A Bíblia fala que Deus é um Deus temível, temível. Antigamente, naqueles tempos da idolatria, olha só, a idolatria sempre houve na terra, e enquanto houver homem na terra vai haver idolatria. Mas, naqueles tempos, quando alguém que era temente ao Senhor e queria se relacionar com outras pessoas, esse alguém queria primeiro saber, antes de fazer negócios, antes de se envolver com outras pessoas, a pessoa que era temente ao Senhor procurava saber se aquelas pessoas ou se aquela pessoa era temente ao Senhor. Então, eles, quando entravam nas terras inimigas, quando o povo de Israel, os soldados, eles sabiam quem era temente e quem não era temente ao Senhor. Então, o temor do Senhor era, digamos assim, o referencial para que as pessoas que eram tementes a Deus se relacionassem com as pessoas não tementes a Deus ou não. Primeiro, eu queria saber se era temente. Havia temor naquela criatura, havia temor naquela terra, então havia amizade, havia paz. Se não houvesse temor, é óbvio que não haveria paz e não há paz entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Então, o temor era o referencial. Hoje, o referencial é: você é cristã? Eu sou cristão. Eu não sou cristão. Mas há muitos que se dizem cristãos, de igrejas católicas, de igrejas evangélicas, de igrejas cristãs, de outras linhas de doutrina, fora da Bíblia, enfim. Existem muitos cristãos, só que cristãos que não assumem o seu cristianismo, que não se permitem que o Senhor Jesus Cristo governe as suas mentes, as suas vontades, as suas vidas. Então, a pessoa pertence a uma igreja, uma determinada denominação, ela diz que é cristã, então vou casar com você. Vai dar certo. E não dá. Não há como haver paz, não há como haver união entre a luz e as trevas. Naqueles tempos dos reis de Israel, naqueles tempos, desde o momento que Abraão conheceu a Deus, naqueles tempos havia essa consciência: eu sou temente a Deus, eu não quero me envolver com pessoas que não são tementes a Deus. Então, o temor era o referencial. E muitas pessoas casam mal hoje devido a esse problema. E você pode aprender
mais sobre isso às quintas-feiras, na Escola do Amor, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Você pode aprender como você vai se relacionar, como você vai escolher uma pessoa que é cristã autêntica, e quando ela realmente não é. Porque não é porque pertence a uma determinada igreja, uma determinada religião, não é porque é da Igreja Universal do Reino de Deus que ela é cristã. Não, não é mesmo. A pessoa realmente é temente ao Senhor, ou cristã de fato, quando ela tem o Espírito de Deus. Ah, que maravilha! É muito bacana isso. Sem o Espírito Santo é impossível temer a Deus. Por isso que o mundo está nessa bagunça, nessas guerras e nesse inferno todo. E vai ficar pior. Escute o que eu estou falando, vai ficar pior. Quanto mais se aproxima do fim dos tempos, pior vai ficando. Então, quando você vê as coisas ficando cada vez pior, pode ter certeza, é porque estamos aproximando da volta de nosso Senhor. Aleluia. Bom, falando do temor, falando do Espírito Santo, falando dos tementes ao Senhor, deixe-me falar uma coisa para vocês. Quando Jesus recebeu o Espírito Santo, quando no batismo nas águas, no Rio Jordão, lá por João Batista, estava profetizado e se cumpriu, dizendo aquilo que o profeta Isaías disse: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Aí fala o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e, finalmente, o espírito do temor do Senhor. Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem o espírito do Senhor, ela tem um espírito de sabedoria, ela tem um espírito de entendimento, ela tem um espírito de conselho, por exemplo. Porque o espírito de conselho é o espírito que guia, que orienta, que sugere àquele que o tem. Por exemplo, eu estava orando a Deus, aliás, eu costumo orar, talvez vá ajudar você a desenvolver a sua fé, a projetar a sua vida para o futuro, porque nós vivemos num mundo em que temos que tomar decisões. Toda hora, todo dia, todo momento nós temos que fazer uma escolha. Ou vai para a esquerda, ou vai para a direita, ou vai em frente, ou volta para trás. Enfim, a gente tem que tomar uma decisão. Então, no espírito de conselho, enquanto eu estava orando, eu pedi a Deus: ó meu Pai, eu peço que o Senhor me faça esquecer tudo o que não for do teu agrado, o que não for do interesse teu, não for da tua vontade. Não me deixe lembrar do que eu não devo fazer. Por favor, pelo nome de Jesus eu te peço, não me deixe lembrar do que eu não devo fazer ou ser ou fazer. Por outro lado, por favor, em nome do Senhor Jesus, me faça lembrar de tudo o que o Senhor quer que eu faça. Tudo, porque eu quero fazer a tua vontade. Ora, Deus nos dá essa direção e nós passamos para vocês. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. Mas fica aí um conselho do Espírito de conselho, do Espírito Santo, que nós temos colocado ou procurado colocar em prática e passamos para vocês.
me faça esquecer tudo aquilo que eu não devo fazer. Isso é importante demais. Tudo aquilo que vai te desagradar. Não me deixe lembrar. Apaga da minha memória. Mas me faça lembrar de tudo o que o Senhor quer que eu faça. E me dá força, coragem para fazê-lo. Não é legal? Muito bacana. E mais. Ontem nós falamos a respeito, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando ela é temente ao Senhor, ela se desvia do mal, ela se desvia do pecado, tal e qual o caráter de Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que fugia do mal, quer dizer, fugia do pecado. Preste atenção a esse conselho. Preste atenção. Nós temos que ter coragem para avançar, para vencer o mal, para lutar e conquistar aquilo que Deus prometeu, a nossa terra prometida. Mas não podemos nos esquecer que devemos ser covardes para o pecado. É isso aí. Então, se você sentir medo ou sentir-se intranquilo ou desconfortável diante do pecado, graças a Deus. Se você se acovardar diante do pecado que está ali à sua disposição, graças a Deus. Seja corajoso para fazer a vontade de Deus, para seguir a palavra de Deus, para assumir a sua fé no Senhor Jesus. Mas seja covarde para o pecado. Porque se você tiver essa consciência de fazer o que agrada a Deus e esquecer daquilo que não agrada a Deus, para não fazer aquilo que não agrada a Deus, então a sua vida vai ser perfeita. A sua comunhão com Deus vai ser perfeita. Assim como você ser covarde para o pecado, graças a Deus, Ele é honrado, Ele vai ser santificado na sua vida. Coragem é para assumir a fé, a certeza daquilo que está escrito, daquilo que Deus falou, aquilo que está determinado, executar a vontade do Pai, como foi o que o Senhor Jesus fez toda a sua vida aqui na terra. Ele teve coragem para assumir a vontade do Pai. Ele é o nosso referencial. Se queremos ter uma vida de qualidade, uma vida em comunhão com Deus, se queremos viver em paz e na paz com Deus, não com o mundo. Com o mundo não há paz, porque o mundo é do mal, é das trevas. Mas quem quer viver na paz dentro de si, então siga esses conselhos, que é o espírito do conselho que nós passamos para você, o que Deus fala, o que Deus ensina, o que Deus tem mostrado para nós. Entendeu, amiga e meu amigo? É para o seu próprio bem. Cuide da sua alma. Sua alma é muito preciosa, extraordinariamente valiosa, infinitamente valiosa. A sua alma não tem preço. Não tem preço. Então, cuide dela. Porque, como nós falamos na semana passada, você se lembra, eu fui salvo, eu, pessoalmente, fui salvo há 60 anos atrás. Estou salvo, graças a Deus, até hoje.
e sereis salvos se permanecer fiel até o fim. Até o fim. Vencedor para Deus não é aquele que chega em primeiro lugar. Vencedor é aquele que chega lá, que ultrapassa as barreiras e finalmente chega até a presença de Deus, que se mantém na fé até o fim. Então, guarde a sua alma, porque o diabo, o nosso adversário, vive bramando como leão e passeando pela terra para tragar aqueles que são incautos, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão relaxados na fé, aqueles que estão já no botão automático da fé. E aí, infelizmente, acabam caindo. Minha amiga, meu amigo, e depois que a pessoa cai, ela está na fé e cai, como é difícil voltar. É mais difícil a pessoa voltar ao primeiro amor do que chegar ao primeiro amor. Chegar ao primeiro amor não é fácil, mas é mais fácil você chegar no primeiro amor do que você deixar o primeiro amor e retornar. Aí a guerra é muito maior. Então, vá nessa fé, que Deus abençoe a você. Se você tem qualquer tipo de problema na sua alma, em comunhão com outra pessoa, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, sua noiva, seu noivo, enfim, você tem qualquer problema de ordem sentimental, aproveita esse curso da Escola do Amor às quintas-feiras em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Todas elas estarão disponíveis para atender essa necessidade grande da alma. Mas, hoje, por exemplo, terça-feira, muitas pessoas têm doenças, enfermidades. A enfermidade não é na alma, a enfermidade é no corpo físico. Então, hoje, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho do reino de Deus, curai os enfermos. Então, é obrigação do pastor, do auxiliar, do obreiro. Quem quer que tenha o Espírito Santo tem autoridade para curar as pessoas que estão doentes. Você não precisa ser pastor, bispo, ou evangelista, ou missionário, nada disso. Você pode curar, sim, uma pessoa pela sua fé no Senhor Jesus. Você tem autoridade para isso, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Se, por acaso, você tem realmente o Espírito Santo, você tem autoridade para curar a pessoa. Então, os servos de Deus por todo o mundo hoje trabalham com esse foco de curar os enfermos, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, do nome do Senhor Jesus Cristo, da palavra do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, venha. E que Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.